Fala galera, estamos de volta com esse sensacional especial em 2 partes de Jornada nas Estrelas. Eu sou o Samuel Freire. Rafael Tavares. Adriano Sapão. É isso aí galera, voltamos ao especial de Jornada nas Estrelas. Seguimos com diversas informações pra você. Agora, como eu estava falando da série, além de ter esse apelo da série clássica do roteiro, um atrativo a mais eram os personagens, cara. Os personagens, Capitão Kirk, Sr. Spock, Dr. McCoy, Uhura, Sulu, todos tinham um gostinho especial. Você vê o poder dos personagens pra época. A oficial Uhura, a atriz que fazia ela, Michelle Nichols, ela pensou em desistir do personagem. Sim, porque verdade. como a série não pegou logo de cara, A perspectiva que eles tinham é que a série não tinha ainda grande, né? Ela pensou em desistir. Aí uma figura ilustre chegou pra ela e disse, não, você não deve fazer isso. Né? Martin Luther King. Doutor Martin. Chegou pra ela e disse, você é um exemplo para jovens negros do país. Não desista desse papel. Eu sou uma figura crucial naquela época, nos anos 60, pelos direitos civis, né, dos negros nos Estados Unidos. Aí você vê a dimensão da série, porque não era só uma questão de mera diversão, ela estava formando uma juventude. Em uma das cartas que o estúdio recebia em PC era de um governador, não lembro agora qual era o estado, um governador mandou uma carta também, ou seja, tinha, né, um alcance grande. E, pois bem, falando dos personagens, tem um aspecto... Interraciais, né? O primeiro beijo interracial, né, que marcou época, né, entre o Capitão Kirk e a Tenente Uhura em determinado episódio. E, no caso, alguns estados dos Estados Unidos, né, censuraram, né, durante o episódio, eles colocaram interferência, né, naquele momento específico do beijo. Né, como falou. Você vê o nível de censura, né? Aí retoma o episódio, mas o beijo eles não mostraram, né? Mas ficou, e, claro, outra parte dos Estados Unidos exibiu normalmente e marcou época, né? E outra coisa também interessante é esse destaque, que o Gene Roddenberry ele queria que a Enterprise representasse o nosso planeta, né? Todos os povos. No caso, você tinha a Uhura, né, negra, representando a África, né, tudo mais. Pavel Chekhov, que era russo, né? Entrou na segunda temporada. O cara Sulu, japonês. Isso, oriental. Tínhamos o europeu, o escocês, o Sr. Scott. Montgomery Scott. Né? E no caso da Uhura, né, esse destaque de uma personagem negra que até então, né, na TV americana não tinha dado esse destaque. Aquela negra atriz, e mulher. Negra e mulher, perfeito. E na ponte de comando lá, o tempo todo na série, né, ativa. E a atriz Whoopi Goldberg, né, que todo mundo conhece, ganhadora do Oscar, ela quando criança se inspirava, né, ela ficou assim abismada. Poxa, aquela mulher negra, né, com aquele destaque no seriado. E ela virou fã de Star Trek, virou atriz e no primeiro spin-off, né, live action, né? Na nova geração, na década de 80, ela pediu para fazer parte do elenco, né? E ela se tornou um personagem recorrente, como a Guy, né? A bartender da Enterprise D, né? Que já é no século 24, no século posterior à série clássica. E, ou seja, para você ver como a série teve impacto em vários níveis na sociedade, tanto que é cult, né? Estamos aqui comemorando os 50 anos de jornada, novamente mencionando isso, certo? E outro fator da série clássica, né? Tinha os ambientes, né? Tinha a ponte, tinha a enfermaria, a engenharia, a nave era os corredores, né? Os corredores, tinha os tubos Jeffries, que foi homenagem ao Matt Jeffries. Era uma cidade flutuante. Era uma cidade flutuante. O Matt Jeffries foi o que desenhou a Enterprise e vários compartimentos da nave, e ele ganhou esse presente, né? Os tubos, que eram onde os tripulantes iam se locomoviam assim, mas era normalmente agachado, mas era mais para conduítes, coisas assim, anteparos, para que eles verificavam o funcionamento da nave. Recebeu o nome de Jeffries em homenagem ao Matt Jeffries, né? E os tubos Jeffries foram recorrentes, né, nos filmes e nas séries, né? E por falar em séries, né, os spin-offs, né? O primeiro foi a série animada da Filmation, uma série animada na década de 70,
porque eles queriam fazer uma nova série, mas uma retomada da série clássica, depois que descobriram o sucesso, mas apostaram no desenho animado, e o interessante é que o elenco original dublou os personagens, né, no desenho animado, com exceção do Chekhov. O personagem dele ficou de fora da série, porque eles não tinham muita grana também para promover o desenho, né? Ele apareceu só como dublando um personagem que não Chekhov. E o personagem do Scott, do James Doohan, era o destaque porque ele sabia fazer muitas vozes, né? E ele dublou praticamente todos os outros personagens do desenho que não secundários. Ele dublou, ele tinha essa facilidade de sotaques. Mas também ele é uma figura, né? Era uma figura fantástica. E pois bem, o desenho tinha uma pegada muito grande da série clássica, os conceitos de ficção científica, umas coisas até um pouco psicodélicas. Só um adendo. Sobre a Operação Adendo agora. Né? O Scott, né? O ator James Doohan, ele lutou no Vietnã. Isso. Né? Na Segunda Guerra Mundial, desculpa. Na Segunda Guerra Mundial. E não tinha um dedo. Isso. Né? Que ele escondia. Sempre escondia na série. Isso é uma e eu acho que muita gente não sabia disso. Com certeza. O dedo ele perdeu na guerra, ele era piloto. Isso. Né? Ele tinha vergonha disso, ele sempre escondia. Mas fica imperceptível na série. Você assiste a série e os filmes que ele participou e fica imperceptível. Pois bem, década de 70, seguindo, série fazendo sucesso nas emissoras pequenas, convenções aumentando. E em 1977 nós temos um estrondo chamado Star Wars, né? Que tem que ser mencionado, porque nesse período Star Trek ia voltar para a televisão, ia se chamar Star Trek Fase 2. Só que com o sucesso estrondoso nos cinemas de Star Wars, eles abortaram essa ideia inicial e foram lançar mesmo Star Trek, o filme. The Movie Pictures. Era o que estava Isso, eles viam que tinha esse interesse, as pessoas iam comprar a ideia de assistir Star Trek, Jornada nas Estrelas, no cinema. Aí abdicaram da série. A série, no caso a fase 2, não teria o Leonard Nimoy, porque ele estava querendo se desvincular do personagem. Que nunca conseguiu, um excelente ator. Leonard Nimoy. Tanto que ele fez um livro, Eu Não Sou Spock. E depois ele fez outro livro, Eu Sou Spock. Porque ele se reconciliou, né? Ele amadureceu, se reconciliou com o personagem e entendeu a função dele nesse mundo nerd. Né? Mas, pois bem, a série fase 2, né, que não emplacou, não saiu do papel, ela não teria o Leonard Nimoy, porque ele não queria voltar para a série, mas com o atrativo de ir para o cinema, eles... E o assunto foi outro. Agarraram ele, né? O cachê foi outro. Aí ele entra e teve o primeiro filme, que foi cheio de atropelos, foi complicado para ser feito, porque o Gene Roddenberry, se por um lado ele foi genial e inovador, ele ganhou até o apelido de o grande pássaro das galáxias, né? Ele ficou constantemente lutando para não perder o espaço como alguém relevante. Ele queria estar presente na série, né? E a série já estava maior do que ele. Isso, em toda e qualquer produção referente à série, ele queria ter o pé dele lá. E isso entrava em choque com o estúdio e ficava aquela luta de poderes, né, tudo mais. E ele teve até um advogado que era meio... Era como a esposa do Jeffrey Hunter, atrapalhava mais que ajudava, sabe? Aí fazia uns conchavos por trás dos bastidores e prejudicava a coisa. Resultado, o primeiro filme, apesar do sucesso de Star Wars, que era muita ação, muita vibração, o primeiro filme tem uma pegada muito de 2001, Odisseia do Espaço, parado até para a época, né? Ele estreou em 79. Arrastado, é um filme arrastado. É um filme arrastado. Tem os conceitos legais de ficção científica, bacana, o Vidir, né? O orifício do Vidir. E o filme, no caso, teve esses percalços, mas fez um bom dinheiro. Né? Aí no segundo, eles já reduziram drasticamente. O primeiro, se eu não me engano, custou 40 milhões de dólares, o que na época era muito dinheiro. O segundo pegou só 12 milhões. A Ira de Khan. E é considerado o melhor, que eles resgataram. E com o ator Ricardo Montalban fazendo o Khan, excelente, cara. O Eterno Khan. Né? Eterno Khan. E o adversário mor, né? O principal adversário do Capitão Kirk, né? Em todos os tempos. E o filme custou só 12 milhões, cara. Pouquíssimo. Eles reaproveitavam cenas da Enterprise de externas da nave. Do primeiro filme eles reaproveitaram no segundo filme, porque eles não tinham muitos recursos. Ou seja, com um roteiro bom. Tiveram que se rebolar com o roteiro. Ou seja, eles meio que fizeram uma releitura
do se vira nos 30 que tinha na série clássica. Sim. Ou seja, eles não tinham muitos recursos, mas o roteiro e os atores de peso, né, Bonza, era que fizeram, tomaram conta deram conta do recado. Né? Aí A Ira de Khan é disparado, considerado o melhor filme. Sim. Depois, e nesse filme tem um diferencial, né, porque o Leonard Nimoy novamente não queria fazer, porque o primeiro filme deu muito problema, eles resolveram matar o Spock. Aí, opa, cena de morte é atrativo para um ator, né? Vou fazer, né? Ele resolveu fazer e muita gente chorou, né? Não sei quem, né? Quando viu, né? Mas sentimentais. O Spock tinha que voltar e 2 anos depois veio a Procura do Spock, o terceiro filme, que o Leonard Nimoy não queria fazer, mas como deram para ele a cadeira do diretor, ele aceitou, né? Uma novidade. 2 anos depois tivemos a Volta para Casa. O quem está dirigindo? Também o Leonard Nimoy, nesse aí, ele voltou. Um filme bem legal, o mais divertido da série, com uma pegada ecológica para salvar as baleias. Isso. É um filme bem legal, que eles voltam para o século XX, e é bem bacana esse filme. O preferido da minha esposa, por sinal, que ela curte bastante. E 2 anos depois nós temos um filme mais complicado, A Última Fronteira, que foi dirigido pelo William Shatner, o Capitão Kirk. Foi um filme meio ingrato, porque eles... ele tem uma série de azar, porque no mesmo filme, no mesmo ano, estreou Caça Fantasmas 2, se eu não me engano, Robocop. Vários filmes, e eles não tinham... Concorrência grande para a época, e eles não tinham uma empresa de efeitos especiais à altura. Tem um decréscimo dos efeitos especiais desse filme para os demais. Fica uma coisa um pouquinho tosca. E o roteiro do Shatner é horrível. Eles vão em busca de Deus e não funciona o filme. Tem pouquíssimas coisas legais, mas não funciona. E o filme fracassa. Né? Tem a lenda que os filmes ímpares de Jornada nas Estrelas não fazem muito dinheiro e esse faz jus à regra. E o sexto filme foi outro fantástico, foi o último com o elenco da série clássica, propriamente dito, em 1991. Foi o escritor, se não me engano, do mesmo do A Ira de Khan. Sim. Acho que o Leonard Nimoy tem algum envolvimento também. E foi um filme que mostra a cisão, né? A guerra Klingons e Federação, finalmente eles têm que entrar em acordo. E é um filme que faz referência à Guerra Fria, faz referência ao fim da Guerra Fria, tudo mais, o fim do Muro de Berlim, porque existia o conceito da zona neutra na série clássica, que representava o Muro de Berlim. Sim. E o filme foi muito bem recebido, foi comemorando os 25 anos da jornada na época e foi a despedida do elenco clássico, né? Enquanto isso, nós tivemos na década de 80, já estamos falando, né, no final da década de 80, tivemos a incursão da nova geração. Jornada volta para a TV, agora com uma série live action, né, com pessoas mesmo, que engatinhou um pouquinho ruim no começo, teve problemas com greve dos roteiristas no começo, mas depois, a partir do 3º ano, virou febre nos Estados Unidos, ganhou Emmy, teve uma série de premiações e emplacou legal, tanto que justificou mais 2 séries em paralelo, né, que foi no último ano da nova geração, já entrou a 3ª série, a Deep Space Nine, aqui no Brasil chamada de A Nova Missão, né, ela perdurou, a nova geração, enquanto a série clássica teve 3 temporadas, 79 episódios, 3 temporadas, a nova geração teve 7 temporadas, 178 episódios, Deep Space Nine também 7 temporadas, né, e a Deep Space Nine meio que coincidindo já com a Voyager. Era em paralelo às séries, ou seja, existia um apelo do público grande para Star Trek, que também a Voyager teve 7 temporadas. Mas nesse período, aí veio o 7º filme, o primeiro da nova geração, depois que acabou a série, eles emplacaram, tem a morte do Capitão Kirk, né? Ele faz uma participação, fez um bom dinheiro, mas o filme não é legal não. Aí depois tivemos um grande sucesso com os Borgs, né? O Primeiro Contato, um filme genuinamente apenas da nova geração, trazendo o vilão mais ferrenho que a série A Nova Geração apresentou, fez um sucesso muito bom, trouxe uma nova nave, a Enterprise e teve efeitos legais, foi dirigido pelo Jonathan Frakes, que é o comandante William Riker da nova geração. Depois tivemos o Insurreição, foi um filme que não acertaram muito, foi com cara de episódio, não ficou legal. E nesse momento, acredita-se, né, que a série, a super exposição de Star Trek ao longo desses 18 anos, né, desde a nova geração
até o 10º filme, o Nemesis, já tinha cansado a audiência. O pessoal estava já desgostoso e o filme Nemesis, que foi o 10º, foi um fracasso de bilheteria. Apesar de ter custado 60 milhões, não é isso? Foi o mais caro até então, mas a fadiga já da exibição de Jornada, pressupõe-se isso. Eu já acho que foi mais uma questão de que os produtores, o estúdio da época, eles já estavam dirigindo a produção para os fãs mesmo. Eles não estavam querendo angariar novos fãs, novos públicos. Aí, ou seja, criou-se um filme que foi decepcionante para os fãs, aí liquidou de vez, né? Exato. A série Enterprise, que foi no começo do ano 2000, ela só teve 4 temporadas, né? Depois a série clássica foi a única a ser cancelada, né? Antes do tempo, e foi muito frustrante porque a série estava engatando, a 4ª temporada dela foi para os fãs assim, algo muito bacana mesmo, teve uma série de explicações e o roteiro estava tudo muito show, mas findou, né? E Jornada passou um bom tempo amargando o ostracismo. No limbo da jornada, né? Isso. Ficou no vazio do espaço, né? No vácuo do espaço. E em 2009, né, com J.J. Abrams, temos uma nova releitura. Diria, né, que um só diretor, um só produtor teria em mãos Star Wars e Jornada nas Estrelas. No final das contas, né, acabamos ficando assim, né? O J.J. Abrams conseguiu esse feito. No início ele pegou Star Trek, fez 2 filmes, né, o Star Trek 2009, e depois, 2 anos depois, o Star Trek Além da Escuridão, né, que trouxe um novo canto e tudo mais. Aí ele saiu, né, pulou da nave espacial para outro espaço, né, há muito tempo atrás, né, no caso Star Wars. Dirigiu o último Star Wars, o episódio 7, o Despertar da Força. E agora teremos um novo filme de Star Trek nesse ano de 50 anos da franquia, que é o Star Trek Beyond, né? Que vai ser o diretor de Velozes e Furiosos, Justin Lin. Isso. E ninguém sabe mais ou menos, não sabe ao certo como é que vai ser esse filme. O primeiro trailer não agradou muito os fãs. Vai ser o Star Furioso Trek. O medo da galera é justamente esse. Mas iremos fazer um programa, né, um episódio especial dedicado a esse filme. Só vendo no filme. Porque os 50 anos de Star Trek, função nerd, nós temos que ficar batendo nessa tecla, né, trazendo o universo de Star Trek é riquíssimo. Então, os personagens, as séries, a gente vai mergulhar nesse mundo, até porque a gente já falou demais, certo? Essa porra já está sem palavras. Tá precisando tomar uma cerveja romulana, não é isso? É isso aí, galera. Com isso, chegamos ao final do especial de Jornada nas Estrelas. Um adendo, Rafael. Fascinante. Vá lá, inscreva-se no canal, curta a página no Facebook, deixe seu like, deixe seu comentário. Precisamos disso, estamos aqui na função da sua nerdice. E para vocês, vou botar meu phaser em toteio, aqui na Jornada dos Nerds. Função! Até a próxima, galera. Tchau!